Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de complementar as informações aqui sobre antes de tudo, desculpe cumprimentar a todos da mesa, eu não vou falar nome porque demora e a gente tem pouco tempo. Eu só gostaria de complementar as apresentações, porque como eu fui contratada pela Fundação para fazer o laudo, eu sou uma pessoa técnica, eu trabalho em licenciamento e faço consultoria. E quando eu faço consultoria, eu tenho que me ater aos detalhes técnicos, tá? Por isso é importante que eu diga que quando eu fui analisar o projeto, na prefeitura, nós pedimos licença, mandamos e-mail e consultamos o projeto e verificamos todas as questões importantes relativas ao licenciamento. Então, só aqui eu gostaria de debater principalmente a questão dos parques, porque eu acho que, infelizmente, não foi dada a devida importância à questão da zona de amortecimento dos parques. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele determina que as unidades de conservação têm uma zona de amortecimento. Então, vocês vejam a imagem, olha, aqui a gente tem embaixo a Estação Ecológica do Cercadinho, a RPPN Mata do Jambreiro, o Parque das Mangabeiras e o Parque Estadual da Baleia. E a setinha amarela é o empreendimento. Eu tentei pegar a imagem do Google com as distâncias, mas não deu tempo, meu Google deu problema. Mas a distância do empreendimento ao Parque das Mangabeiras é menos de 1 quilômetro e a distância até o Parque da Baleia é menos de 3, tá? Aproximadamente 2,8 km da beirinha ali, né? No caso do centro também. Enfim, as distâncias são essas. Então, esse empreendimento está dentro da zona de amortecimento de 2 unidades de conservação de proteção integral, que é o caso do Parque das Mangabeiras e o Parque da Baleia. Na zona de os 2 parques não têm plano de manejo, então quando não tem zona de amortecimento definida no plano de manejo, a gente considera 3 km. Pode passar a próxima. Então, o Sistema de Unidade Nacional de Unidade de Conservação, que é a Lei número 9.985, de 2000, determina o que é zona de amortecimento em torno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, e com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. E corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais ligando unidades de conservação que possibilitam, entre elas, o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas das unidades individuais. Então, quando a gente fala do corredor ecológico, a gente está dizendo que aquela área atrás da Serra do Curral, que foi definida como corredor ecológico pela própria prefeitura e pelo Estado, já foi definido que ela será um corredor ecológico, ela pretende fazer a ligação entre aquelas unidades de conservação que eu mostrei, Mata do Jambreiro, Parque da Baleia, Cercadinho e dali para frente. Então, o hospital ele está na zona de amortecimento dessas 2 unidades de conservação e no corredor ecológico. Quando o empreendimento afeta, a resolução CONAMA 428 de 2010 diz que quando o empreendimento afetar a unidade de conservação específica ou sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput desse artigo só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração e a unidade afetada. Ok. Desculpa, isso é do SNU, que é a próxima. Quando o empreendedor preencheu a aula dele, aquele documento que a Luciana falou, notem ali embaixo que tem uma pergunta: está localizado em área limítrofe com unidade de conservação? Ele disse sim. Qual? Serra do Curral. O que é Serra do Curral? É o Parque da Serra do Curral? O Parque das Mangabeiras? É o que foi? Ele não disse. Desculpa, eu até esqueci de falar que ali tem o Parque da Serra do Curral. Mas o Parque da Serra do Curral é bem nebuloso a criação dele, enfim. Ele simplesmente desconsiderou que está em zona de amortecimento do Parque das Mangabeiras e da Baleia e da Serra do Curral. Esta informação não consta do documento que ele preencheu. Ou seja, é o primeiro vício que nós temos nesse projeto. Vício de origem e vício grave. Porque o que acontece? Aí ele vai falar que ele pode fazer implantação. Então vem aí a resolução CONAMA 428. E o que ela diz? Ela dispõe, no âmbito do licenciamento, sobre a autorização do órgão responsável pela administração da unidade de conservação,
bem como sobre a ciência do órgão responsável, caso o licenciamento não esteja sujeito à IARIMA. Então, atividades que possam afetar as zonas de amortecimento só podem ter o seu licenciamento ambiental concedido após a autorização do órgão gestor da unidade de conservação que ela circunda, que fará tal decisão mediante devidos estudos de impactos ambientais, que é o IARIMA. Se a unidade for estabelecida sem definição de zona de amortecimento, então é a faixa de 3 km. Já disse isso. Próximo. Nos processos de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos à IARIMA, o órgão ambiental licenciador deverá dar ciência ao órgão responsável pela administração do C, quando o empreendimento puder causar impacto direto em um C, unidade de conservação, né, estiver localizado na sua zona de amortecimento. Ou seja, de qualquer forma, se esse empreendimento, para ser licenciado, estivesse legalizado, dentro do processo, teria que ter uma carta da Secretaria de Meio Ambiente, um ofício dizendo ao Parque da Baleia, e ao Parque das Angabeiras, e ao Parque da Serra do Curral, que vai haver um empreendimento nas suas zonas de amortecimento. Um ofício, basta isso. Estou dando ciência que tem esse ofício. Por quê? O Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, ou o próprio a direção, vai dizer assim, olha, precisa de IARIMA. Não, não precisa, apenas análise de impacto. É isso, gente. Se fosse isso, não existe no processo. Eu folhei folha por folha. Aí o prefeito disse para a gente assim, tudo isso o prefeito já sabe, o procurador já sabe, o prefeito nos disse o seguinte, mas nós aqui sabemos de tudo, nós demos de autorização, e de fato quem assinou o parecer foi o presidente da Fundação de Parques e Jardins, o Homero na época. Só que, infelizmente... Opa! Desculpa. O que aconteceu? Só que... O que eu quero... Dá para ouvir bem? Tá, mas tem que gravar. Do ponto de vista legal... Eu só quero dizer o seguinte, do ponto de vista legal, não é possível você admitir um processo sem as devidas formalidades. Por quê? A unidade de conservação, ela tem que ter ciência. E aí vocês abrem o PCA e RCA entregue e vão ver o seguinte, não existe um impacto descrito para o Parque das Angabeiras, para o Parque das Baleias. Ou seja, as unidades de conservação foram completamente desprezadas. Esse vício começou lá na frente. Então foi uma cadeia de acontecimentos, né? E assim, fora que não podia ter sido, porque como a Luciana já disse, é uma implantação, não é uma mera reforma. Não tem nada disso, né, gente? Não tem nada disso. O hospital não existia. Existia um instituto que funcionava com uma limitação muito grande. O que vai existir agora é uma coisa muito maior, que tem impacto, sim. Então vamos lembrar os primeiros. Sobre as aves. Ali no paredão da Serra existe um ninho de água chilena. Isso nem é citado no RCA, no PCA. Nem existe. Não foi feito nenhum estudo sobre o corredor. O que eles podiam fazer? Olha, aqui a gente põe uma câmera fotográfica, armadilha fotográfica numa ponta, na outra eu vou dizer, os animais estão passando, os animais não estão passando. Se não tivesse passando, era ótimo para eles. Só tinha o problema das aves. Mas não se preocuparam em nada. Não tem uma descrição do impacto sobre o turismo. O ponto turístico, um dos mais importantes, não posso falar que é o mais importante, mas o ponto turístico símbolo. Qual o impacto do hospital no turismo? Não existe, porque simplesmente não foi descrito. Então, esse processo ele tem muitos problemas de vício de origem mesmo, e assim, eles desconsideram completamente a resolução CONAMA. Isso não pode acontecer, isso é uma resolução federal. Outros empreendimentos, como a estrada do lado do Parque do Rio Doce, quando foi ampliada, foi barrada pelo mesmo motivo. Então, e a prefeitura não está considerando, nós pedimos isso, tanto eu vou dizer para vocês que a resposta do nosso procurador não tocou no assunto das anuências da zona de amortecimento, mas foi atrás das anuências atualmente. Só que, me desculpe, a anuência não pode ser feita... A posterior. Não pode. O próximo.
não pode ser feita a posteriori. A autorização de que trata essa resolução deverá ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador antes da emissão da licença prevista. Ou seja, mais uma ilegalidade. Então, foram desrespeitadas as exigências, não foram analisados os impactos do empreendimento sobre as UCs. Esse empreendimento não é ampliação, é um novo empreendimento, deveria ter sido licenciado por IARIMA. Isso não é irregularidade, isso deveria anular a licença, pois é um ato ilegal. Próximo. É assim que a gente quer acerto. Desculpa a presença do Rui Luiz. Eu tirei tudo. É assim que a gente quer acerto. É assim que ela deveria ser. Gente, é isso. Então, do ponto de vista legal, existem muitos problemas nesse processo, realmente. Esse laudo está de posse do prefeito, está de posse do procurador, nós entregamos. Já foi entregue há bastante tempo, eles podem usar esse laudo para anular, assim como outras informações que a gente já passou para eles. Obrigada.